Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Povo de Deus, eu vou falar para vocês nesse vídeo agora sobre os estigmas de Santo Padre Pio, diante do Inquisitor, diante daquele padre que foi e fazia aquela investigação, para comprovar se realmente as chagas de Padre Pio eram reais ou não. Então, antes de dar início a esse vídeo, já se inscreva no canal, deixe o like de vocês, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, levem a mais pessoas o conhecimento sobre esse grande santo da Igreja Católica. A nossa igreja é rica, em santidade, em santos. Eu diria que a nossa Igreja Católica é uma fábrica de fabricar santos, Muitos santos, alguns só Deus sabe o nome. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Muitas pessoas não conhecem, quem foi Padre Pio de Pietrelcina. Então, vamos levar esse conhecimento a todos das nossas redes sociais. Dando início, então, às verificações dos médicos. Antes de examinar a chaga de Padre Pio, Dom Rossi coloca em ordem os papéis recebidos do Santo Ofício. De fato, no volumoso processo sobre o padre encontra-se a descrição dos médicos e dos estudiosos que o precederam. A primeira da ordem temporal é o Dr. Luigi, a segunda o professor Emico, a terceira e quarta é o Dr. Giorgio Festa, que ainda apresentará no quinto relatório, depois da visita de 7 de abril de 1925, posteriores aos fatos expostos nesse livro. Então, eu estou com o livro aqui em mão, gente, sobre a investigação que foi feita a Santo Padre Pio. Esse vídeo é sobre os estigmas dele. Eu vou ver se ainda nesse vídeo eu falo um pouco sobre as chagas, do Padre Pio que recebeu do Senhor Jesus, e sobre as cartas também que Santo Padre Pio escreveu a punho, que estão todas relatadas nesse livro. Essas cartas foram para pessoas especiais que estavam sempre do lado dele. São descritos interessantes, mas que apresentam problemas. As chagas dos pés não foram interpretadas por todo o mesmo modo. Alguns pareceram feridas e outras exudação, isto é, efusão de sangue, mesmo que não haja corte. E o do peito até pareceu mudar frequentemente de posição e de forma. Então, gente, lembrando que Santo Padre Pio, ele recebeu as chagas de Cristo. Ele recebeu todas as chagas de Cristo nas mãos, nos pés, no peito. Existem estudos que comprovam que jorrava tanto sangue das chagas, do Padre Pio que recebeu do Senhor, que daria para encher alguns copos de sangue por dia. E esse sangue era sempre refeito. Então, quando a gente tem uma hemorragia, a gente perde bastante sangue e geralmente demora um pouquinho para o organismo repor esse sangue. E Santo Padre Pio era tão abençoado por Deus que ao mesmo tempo que ele perdia esse sangue, o Senhor já repunha no corpo dele. Então, é coisas do céu mesmo. O exame dos estigmas. São 16h30, no dia 17 de junho de 1921, quando Dom Rossi inicia o inquérito sobre Padre Pio
tem nas mãos meias luvas de lã. Manda-lhe que o tire e depois observa a mão direita. Então tem toda uma investigação, né? Esses médicos, quando foram investigar Santo Padre Pio, eles foram até o convento onde o Padre Pio estava. E Padre Pio usava, não sei se vocês veem nas fotos, sempre uma luva na mão, que ele não queria que ninguém visse as chagas dele. Ele falava que aquilo era coisa divina, então como ele não queria se aparecer para ninguém, como o Padre Pio era muito reservado, ele não queria falar isso para ninguém. Então ele sempre usava uma luva para esconder a chaga da mão dele. E quando estava chegando a época da quaresma, né, da Semana Santa, ele sofria muito mais os estigmas. Todos os santos que foram estigmatizados sofriam muito quando chegava então a época, né, da Semana Santa, que é onde que jorrava mais sangue de suas chagas e aonde a dor era mais intensa. Então o exame da mão direita e da mão esquerda. Na palma da mão direita nota-se uma larga mancha cincular com um diâmetro de 5 centímetros. A mancha, obviamente, é formada pelo sangue coagulado que sai dali. Imediatamente, o visitador nota um elemento importante. Das palmas do padre não há nenhuma lesão na pele, nenhum furo central ou lateral. É com base nisso que chega a uma conclusão precisa. O sangue coagulado que se encontra nas palmas das mãos sai da pele por transudação. Então, gente, ele tinha as chagas do Senhor, mas não tinha perfuração, né, nas mãos. As chagas das suas mãos era como se vertesse sangue da sua pele. Continuando, pergunta ao capuchinho se ele sente dor. Padre Pio responde: sinto toda a mão adormecida. A dor é mais aguda no centro, internamente. Pede-lhe que feche a mão. Ele consegue, mas sem apertar muito. O visitador, o médico, é um observador atento, nota-o e pergunta a razão. Ele explica que depende da dor que se torna mais intensa quando ele aperta a mão, quando ele fecha a mão com mais força. Depois de ter examinado a palma da mão direita, Dom Rossi observa as costas da mão e verifica a ausência de lesões. Quanto à dor, Padre Pio atesta, como na palma. Então o inquisitor verifica a correspondência ou não entre as feridas nas costas e na palma das mãos. Com base nos relatórios, Biagini de Romanelli já sabia que nos estigmas das mãos eram simétricos aos das costas das mãos. Dom Rossi, ao contrário, constata que o centro da chaga corresponde a uma linha reta, a orla superior da chaga das costas. Assim confirma a descrição que o Dr. Festa formulará em seu primeiro relatório, o que contrasta com o Ramonelli. Quanto à mão esquerda, a mancha da palma tem um diâmetro de 5 centímetros e a das costas 4 centímetros. O visitador não se alonga na descrição, porque as características são idênticas à da mão direita. Quem puder, gente, depois eu vou colocar aqui a foto desse livro para você estar adquirindo esse livro, para vocês lerem aí. Tem muitas coisas maravilhosas, esse livro vale muito a pena ter ele em mãos. Terminando o exame das mãos, o inquisitor passa a analisar os estigmas dos pés. Então, gente, lembrando que Jesus, ele teve, né, as chagas nas duas mãos, nas mãos direitas, a mão direita e a esquerda, nos pés e no peito. Então, o Padre Pio tinha mesmo estigma, né? Os estigmas dos pés, um aspecto variável. Logo que observa, Dom Rossi
contasta imediatamente que a chaga dos membros inferiores tem uma fenomenologia diferente dos membros superiores, que são as mãos. Nas extremidades inferiores, os estigmas estavam quase desaparecendo. Nota-se apenas algo semelhante a 2 botões. Pela epiderme, muito branca e delicada, inesperada. Cheio de curiosidade com relação a esse fenômeno, Dom Rossi interroga o capuchinho, que lhe explica que os estigmas, pelo menos a dos pés, nem sempre são exatamente idênticos. Tanto o aspecto como o sangue que é expelido deles são variáveis. Padre Pio assegura que os estigmas são, por vezes, mais ou menos visíveis. Acontece que algumas vezes parece que estão sumindo, mas noutras desaparecem e depois regressam, renascem. Por isso pode acontecer que também os dos pés se tornem agora reabertos. O fato é relevante. Por meio do próprio Padre Pio, ficamos sabendo que o resultado do exame dos estigmas não é sempre o mesmo devido às suas alterações. Portanto, a descrição médica anteriormente era diferente por causa do observador ou dos seus erros, mas pela diversidade objetiva dos estigmas observados. Por consequente, o primeiro problema está resolvido. Lembrando, gente, que o Padre Pio ficou com esses estigmas muito tempo. Ele não queria que ninguém soubesse. Então, ele escondia, de muitas pessoas. Até que ele foi descoberto, e daí o Vaticano fez toda uma comissão médica de médicos, doutores, coenes doutorados, padres, bispos dos 4 cantos do mundo para ir lá, para investigar ele, se realmente esses estigmas eram coisas do céu. Então, os exames do pé direito e do esquerdo. Observa o pé direito, Dom Rossi descreve. No peito do pé há uma pequena mancha de 2,5 cm de diâmetro, sem nenhum indício de que tenha recente ou anteriormente saído sangue. Para esclarecer o que viu, escreve: imaginemos uma ferida fechada, cicatrizada, e mais branca a este o sinal que aparece no peito e no pé direito. O inquisitor pergunta a Padre Pio se sai sangue e se há crostas. Ele responde: algumas vezes sangue, as gotinhas entram pequeníssimas crostas que nunca chegam a escurecer. Na zona central da planta do pé, o aspecto da lesão está ainda mais redimensionado. O visitador observa uma pequena mancha com 1,5 centímetro de diâmetro. Também aqui nenhum vestígio de sangue. Antes está coberta com uma finíssima camada de pele, quase colosa, que sai destacando porque com as bordas de sua volta levantados. Ao observar os sinais dos estigmas na planta dos pés, parece-lhe que, quando terminar de cair, aquela pele colosa que agora ficou, parece não ficará nenhum vestígio do sinal especial. Depois, o inquisitor torna-se minuciosamente, usa os dedos com pequeníssimas e verifica a semelhança entre a chaga superior e a inferior. E nota: mal se consegue abraçar o pé com 2 dedos, mas o centro da pequena mancha superior parece estar em relação direta com o centro do inferior. Os estigmas do peito, as observações anteriores. A chaga do peito é mais problemática e foi o que fez que os estudiosos discutissem durante mais tempo, porque os olhos dos observadores assumiam sempre formas diferentes e surgiam em diversos lugares. Em maio de 1919, o Dr. Romanelli viu o hemitórax esquerdo, precisamente entre a linha mamilar e axilar anterior, quase se com a respondência com o 6º espaço intercostal esquerdo, uma ferida lacerada linear, que acompanha a direção das costas, medindo cerca de 7 centímetros de comprimento, com margens nítidas
e ligeiramente dobradas e que afetam tecidos moles. A ferida tem o aspecto de um corte, portanto, Romanelli viu uma ferida, mas não observou nenhuma exudação. 2 meses depois, em junho de 1919, foi a vez do professor Bigny. A chaga do tórax tinha mudado. Agora tinha uma forma de cruz. Estava direcionada mais para o exterior. Eis o que o Benigni conta. No tórax à esquerda, entre a linha axilar e a interior e a axilar média, observa-se a figura de uma cruz, cuja haste mais longa disposta obliquamente vai na quinta e na nona costela, atingindo a região das costas, quando a haste transversal mede a metade da maior. Em nenhum ponto a lesão se aprofunda. A derme não está de modo nenhum lesada. A derme é a pele. Para Bigny, a ferida é superficial. Aliás, ele não dá informações sobre a direção da cruz, deixando permanecer a dúvida. Outra informação a respeito do aspecto da chaga do peito é dada pelo padre Paolino, que diz que ela tem uma forma quase de um X e é profunda. Julgando-se a superfície como Bigny como o formato de uma cruz invertida, do seu primeiro relatório, o Dr. Festa descreve essas chagas examinadas por ele. Na região anterior do tórax esquerdo, a cerca de 2 dedos, transverso por baixo da papila mamária, apresenta uma última e a mais interessante lesão em forma de cruz invertida. A sua haste longitudinal mede 7 centímetros de comprimento, parte da linha axilar anterior da altura do quinto espaço intercostal e desce perpendicularmente pela borda cartilaginosa das costelas, sugando a pele num ponto que, como já realcei, está cerca de 2 dedos transverso abaixo da papila mamária. Durante a segunda visita, em 16 de julho de 1920, o Dr. Festa repete o exame do Dr. Raminelli. O resultado, quase analítico, o do primeiro relatório do Dr. com uma variante na haste transversal e talvez um pouco mais larga e mais longa. Em 1925, o padre Pio foi operado de uma hérnia pelo Dr. Festa e durante um colapso do paciente, o cirurgião examinou a chaga, que tinha o formato de uma cruz e que emitia breves, mas evidentes radiações luminosas de uma das bordas. Até hoje considerava-se que o estigma do peito teria permanecido praticamente imutável, até o dia 5 de julho de 1964, quando foi visto pelo padre Eusébio, que assim o descreve. Era uma chaga em forma de cruz. A haste vertical tinha de 6 a 7 centímetros de comprimento, com a parte inferior voltada para o lado esquerdo. A haste transversal era bem mais curta. Então, gente, só resumindo, o padre Pio ele foi submetido a uma cirurgia de uma hérnia e o mesmo médico que estava examinando, fazendo os exames minuciosos das chagas dele do peito, constatou que realmente havia ali, essa chaga era em forma de cruz e que saía raios de luzes dessas chagas. Por fim, entre os testemunhos sobre os estigmas do peito, há outro surpreendente pouco considerado nos estudos sobre o Padre Pio, que é dado pelo Padre Nazareno, guardião do convento de San Giovanni Redondo, de 11 de novembro de 1910 a 1 de julho de 1914. O religioso pediu para ver os estigmas do peito e, após recusa inicial, ele mostrou o meu peito rasgado. Do lado, vê-se uma ferida vertical em cerca de 6 centímetros. Partes estavam separadas uma da outra, portanto, outro formato diferente. Esses são os mistérios de Deus, né, gente?
Vocês viram aqui nesses relatos que vários médicos estudaram, né, a chaga do peito de Padre Pio, inclusive alguns padres também estavam juntos, e cada um viu uma coisa. Então Deus tem os desígnios dele, né, para mostrar para a humanidade, para mostrar para nós hoje, depois de tantos anos, a vontade dele. Então Deus fez com que essas chagas parecessem de forma diferente para cada um deles, para ver o poder de Deus, que quem manda tudo, quem faz tudo é Deus. Então é muito lindo esse estudo que foram feitos de Padre Pio, né? Caso não fosse feito, a gente não teria hoje nem em mãos todo esse conhecimento. Eu sou apaixonada pelo Padre Pio, ele é um santo, eu considero ele como um dos maiores santos da Igreja Católica. Um santo que ele fundou vários hospitais, e em alguns hospitais que ele fundou, as pessoas que trabalham lá, pacientes e funcionários desses hospitais, relatam que sempre vê ele por lá, andando por lá nos hospitais, fazendo a visitinha dele para os pacientes e para as pessoas que trabalham lá. Então, como ele era aqui na Terra, ele tinha o dom da bilocação, ele estava em vários lugares ao mesmo tempo. Ele continua até hoje, após sua morte. Deus permite que ele apareça assim nos lugares para constatar, para mostrar para as pessoas o poder de Deus. Então, é Deus que dá a última palavra, é Deus que faz tudo acontecer. Continuando então, uma mancha triangular no peito. A descrição de Dom Rossi sobre a chaga do peito é definitivamente diferente tanto da quem procedeu quanto a quem a seguiu, e imporá uma revisão de tudo o que se disse sobre esse tema. Quando o padre descobriu o peito e o inquisitor observou uma mancha triangular, embora esperasse uma cruz invertida ou oblíqua, na descrição do exame nota-se com maior precisão. Na parte esquerda, da altura de 3 centímetros a partir da última costela, há uma mancha triangular, com cerca de 2 centímetros de comprimento, cor de vinho. Não há aberturas, cortes, feridas acima, a altura 7 centímetros. Há outras manchas difusas como uma figura, mas estas são pequenas, mas acima há uma última um pouco maior. O exame termina e Dom Rossi compreende a razão dos diferentes relatórios sobre os estigmas do peito. Mais do que qualquer outra, essa chaga varia não só quando a efusão de sangue, mas também quando a forma agora assume um aspecto triangular. A autenticidade dos sinais da paixão. Segundo polêmicas recentes, o ácido fênico, a veratilina, que o Padre Pio usava, não era utilizada para esterilizar ou para fazer algumas brincadeiras, e sim, com grande probabilidade, os acusadores dos estigmas. Portanto, Dom Rossi teria ingenuamente acreditado no juramento do frade estigmatizado e com a demasia felicidade concluindo a favor de uma única possível providência de fenômeno adivina. Só explicando para vocês aqui, gente, esse pedaço. Muitas pessoas, duvidaram dessa chaga do Senhor que ele tinha colocado em Santo Padre Pio. Muitas pessoas diziam que ele era um charlatão, que isso era tudo mentira, que ele usava substâncias, nas mãos, no peito e nos pés para dizer que tinha chaga do Senhor. Mas foi comprovado pelos N doutores, por esses padres que estavam lá, que realmente essas chagas eram sinais da paixão do Senhor no corpo de Padre Pio, e não eram feridas, apenas feridas, e sim lesões mesmo profundas que o Senhor deixou ali. Então, quando foi feita a exumação do corpo de Padre Pio, também verificou a conservação do corpo de Padre Pio. Então, fez com que muitas pessoas se calassem diante do tremendo milagre que foi quando foi reaberto o caixão de Santo Padre Pio e vira o corpo dele praticamente intacto. Se vocês querem mais desse acontecimento,
quando foi aberto o caixão do Santo Padre Pio. Existem vários vídeos na internet mostrando o momento exato da abertura do caixão dele e como estava o corpo dele. Então, gente, eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Aqui foram, então, os relatos, né, das Santas Chagas deixadas pelo Senhor no corpo de Padre Pio. Então, vamos lá agora para essa outra chaga, né, que é a chaga do ombro do Senhor. Mais um pouquinho para vocês aqui. A certeza da existência de uma chaga no ombro do frade parece ter surgido alguns anos mais tarde. Numa entrevista ao cardeal, Betuque revelou o conteúdo do diálogo com o padre Carson, que ocorreu ao longico do ano de 1948. O jovem padre polaco perguntou-lhe qual chaga doía mais. Olha o que ele teria respondido: a do ombro, de que ninguém sabe e de que ninguém sequer é tratada. Lembrando aqui, gente, que quando o Senhor Jesus carregou a sua cruz, né, ao alto do Calvário, ele teve todas as chagas, né, que a gente conhece. Teve a da coroa de espinho, colocar na cabeça dele, que perfuraram o crânio do Senhor com aqueles espinhos de acácia. Então foram, né, inúmeras chagas ali ao redor da cabeça dele. Teve a chaga do peito, dos pés, das mãos, e teve a do ombro. O Senhor, quando a gente está meditando, né, as 1000 misericórdias do Senhor, nessas 1000 misericórdias são 20 misericórdias que é meditada. O Senhor lá é relatado, né, que ele relatou também a vários santos, que as chagas a qual ele mais sofreu, que ele mais sentiu dor, foi a chaga do ombro dele. No filme também, abrindo um parênteses aqui, o filme de Mel Gibson, quando aquele ator fez, né, o papel de Jesus Cristo no filme, ele relata que quando ele carregava a cruz, que ele dispensou o dublê nesse pedaço do filme, ele pediu para ele, o Mel Gibson, ele sempre vivia em Medjugorje, em visitação, assistindo missa, adorações, para ele se fortalecer para fazer esse filme. E quando ele foi fazer esse pedaço do filme, que acho que todos vocês devem ter assistido já, Paixão de Cristo, de Mel Gibson, é um filme que chega mais próximo ao que Jesus passou realmente em todo esse calvário dele. Esse ator relata que ele pediu para um padre ir com o Santíssimo Sacramento na frente dele, né, na frente atrás dos câmeras, né, que o Santíssimo ficasse visível para que ele não tirasse os olhos do Senhor, enquanto ele fazia todo esse processo da subida para o Calvário. Como já disse para vocês, ele dispensou o dublê. E a hora que ele estava subindo, ele disse que estava chovendo e que um raio caiu na cruz em cima do ombro dele. E a cruz abriu uma lesão profunda no ombro dele. E ele falou que ele sentiu uma dor dilacerante. O próprio autor, relata no testemunho dele que ele sentiu uma dor dilacerante. E ele pôde sentir 1% do que o Senhor sentiu, um milésimo, né, do que o Senhor sentiu todo esse calvário. Então ele relata nesse testemunho que deu forças para ele foi o Santíssimo Sacramento nas mãos do Padre, sempre à frente ali, na via dolorosa, o caminho subindo ali para o Calvário, que deu força para ele carregar aquela cruz até o caminho do Calvário. Então, se vocês quiserem saber mais desse testemunho, desse ator que fez o filme, que ele interpretou Jesus, pesquisa na internet, dá uma olhada aí, ou comentem aqui embaixo no vídeo, que eu vou estar fazendo um vídeo contando esse testemunho dele para vocês. Eu acho muito interessante estar contando, porque é uma coisa muito linda e vale muito a pena contar. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, continuando aqui, a notícia das chagas. Então, o Padre Pio, ele escondeu o máximo que ele pôde essa chaga do ombro. Foi uma descoberta inesperada e imprevista.
Na verdade, Cleonice Morcade também tinha feito essa mesma pergunta, para a qual ele teria dado esta resposta: a cabeça e o coração. Portanto, o fato de ter dito não tratada espantava, porque nunca ninguém a tinha visto. Gente, olha a grandeza desse santo. Eu tô lendo esse vídeo para vocês, falando aqui com vocês, arrepia o corpo inteiro, porque eu sinto a presença muito forte do Senhor aqui do meu lado e a presença de Santo Padre Pio. Santo Padre Pio se faz presente aqui nesse local onde eu estou relatando para vocês esses acontecimentos. Chega a dar um nó na garganta, aí vamos continuar. Porque ele está aqui sentadinho, aqui do meu lado. Eu sinto muito forte a presença dele, me dando forças para gravar esse vídeo para vocês. Não guarde só para vocês, gente. Passa para frente. Tem tantas pessoas precisando conhecer, né, a santidade desse padre, precisando contar com a intercessão dele. Tantas pessoas no mundo que sofrem, que não conhecem Santo Padre Pio, que pode contar com a intercessão desse grande santo diante do nosso Senhor. Então, continuando aqui, pessoal. Se eu chorar, me perdoem, porque é difícil falar de Padre Pio e não se emocionar. Na realidade, a luz dessas últimas notícias em questão estavam muito longe de resolver. Tadinho do Padre Pio, né? Passou por tanta investigação, sendo um homem tão santo em vida. De um lado havia o testemunho de Cleonice e mais visitas médicas que nunca tinham documentado a lesão do ombro. Do outro, uma única camisa com uma mancha de sangue muito evidente e a recordação do cardeal de Tuque a respeito de um diálogo entre Padre Karol Wojtyła e Padre Pio. Lembrando, gente, não sei se vocês já assistiram o filme do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Se vocês ainda não assistiram, eu aconselho vocês a assistirem. Tem ele na internet. Procurem e assistam, gente. É um filme de quase 2 horas, mas que vale muito a pena. É um filme que você se prepare para chorar, porque mexe demais com as estruturas da gente. Então, quando Karol Wojtyła, ainda um jovem padre, né, foi visitar Padre Pio de Pietrelcina, ele olhou para o nosso Karol Wojtyła, né, agora hoje nosso Santo Papa, e disse para ele assim: você vai ser Papa. Você vai ser Papa. E dito e feito, né, gente? Um profeta falando assim de um outro santo, 2 santos se encontrando, que coisa mais linda. E ele profetizou na vida do Karol Wojtyła: isso, você vai ser Papa. Então, aqui relata, portanto, a razão de 2 dados históricos serem contraditórios ou insuficientes, não forem historicamente documentados. E tudo isso se acrescenta que a memória autobiográfica de João Paulo II, datada em 5 de abril de 2002, é enviada a Padre Cocomici, guardião de San Giovanni Redondo, não fazia nenhuma ilusão, ao contrário do diálogo entre Padre Pio e o Papa. Este último da época era apenas conhecido como Padre Karol Wojtyła. Além disso, havia outras camisas dele com mancha de sangue, mas tais manchas não eram iguais à supremaciada e sim empunhada por toda parte. Um dado histórico certo, novo ponto de partida. Uma visita apostólica de Dom Rossi emerge uma nova informação antes de 1921, embora não houvesse recebido a estigmatização. O santo de Gargano não tinha outra chaga visível além das localizadas nas mãos e nos pés e no peito. De fato, o visitador, depois de uma legítima investigação, tanto como a original dos sinais da paixão,
Quando sobre a fenomenologia questionada o frade a respeito da existência de outras chagas ou de sinais similares, Padre Pio é categórico em sua resposta. Não, nunca tive. O inquisitor percebe a importância desse detalhe e ao seu relatório não se esquece de mencioná-lo aos cardeais da Suprema Congregação. Padre Pio assegurou-me que nunca teve nada semelhante. Ora, o frade tinha acabado de falar dos estigmas das mãos, dos pés e do peito. O fato é importante. O capuchino que não lhe disse não tem outros sinais semelhantes, mas que nunca tivera outros sinais semelhantes aos estigmas. Desse modo, ele negou, que tinha outras chagas, só de um modo intermitente, como acontece por ocasião do primeiro aparecimento dos estigmas visíveis de que fala em seus depoimentos. Gente, eu queria tanto que vocês pudessem ver as fotos. Aqui nesse livro que eu estou relatando para vocês, tem todas as fotos. Eu acho que eu vou tirar, essas fotos aqui e vou colocar aqui no vídeo para vocês. Tem a foto abrindo o caixão de Padre Pio. Tem várias fotos aqui. Eu vou fazer isso mesmo para que vocês possam ver, essa importância dessas fotos preto e branco que foram tiradas quando abriram o caixão de Padre Pio, dos padres que o estudaram, dos médicos que estavam estudando ele. Gente, o próximo vídeo, então, que eu vou gravar aqui para vocês, vai ser o vídeo das cartas de Padre Pio, tá? Padre Pio escreveu muitas cartas para as pessoas a quais ele tinha uma intimidade maior. Eu tinha que deixar os relatos dele de alguma forma escrito, para nós hoje. Então, tem muitas cartas nesse livro aqui que eu quero ler para vocês. Tá falando de cada uma delas para vocês aqui no canal. Então, gente, já não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos. Vamos fazer que as pessoas conheçam Padre Pio, tá bom? Se você está escutando esse vídeo agora, está vendo esse vídeo agora, compartilhe ele com mais pessoas, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo, do que tipo de vídeo vocês querem mais aqui no canal. Esse canal é de evangelização. Eu sou apaixonada pela vida dos santos, então vou estar trazendo bastante para vocês aqui de outros santos também, como Santa Gema Galgani, que recebeu a chaga de Cristo, Ela foi uma outra estigmatizada também. Teve São Francisco de Assis, também foi um estigmatizado. Então existe muito, gente, existe muitos mesmo que com a graça do nosso Senhor Deus deu a eles a graça, de receber essas chagas, sabe? Então isso é muito importante hoje para nossa catequese, para nossa formação de cristão, conhecer a igreja a fundo, conhecer essa fábrica de santo que a nossa igreja fabrica todos os dias. Então comenta aqui embaixo qual santo que vocês querem que eu esteja gravando aqui, que eu gravo para vocês. Pessoal, lembrando que aqui no canal já tem também vários vídeos sobre a vida de Santo Antônio, sobre tudo que aconteceu com ele, a maravilha que foi a vida desse santo. Ele também tinha o dom de bilocação, ele estava em vários lugares ao mesmo tempo. Os milagres, que aconteceram pela intercessão dele, os milagres aconteceram com ele em vida, muitos milagres. Estão todos relatados aqui em vídeo aqui no canal, então já dê uma olhada aí, já escutem, já vejam, tá bom? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser, Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.